Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática do ICO, que é International Center for Executive Options, que na verdade é uma prática de boutique global que existe para fornecer mentoria estratégica e advisory service para momentos críticos, né, de inflexão nas organizações e nos indivíduos. Quando esses indivíduos passam por fusões, aquisições, planejamento de sucessão, ocupando uma nova posição, ou até quando eventos econômicos ou tecnológicos influenciam também nos negócios. E também quando há saídas ou transições planejadas ou não. Hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui com duas amigas, e por acaso são duas amigas que são amigas também. Então é mais. Hoje é bem diferente, porque a gente está aqui num bate-papo realmente entre amigos. Tá? Então, eu vou pedir para a Rose, para a Ana, para elas se Ana e Rose, para elas se apresentarem. Primeiro falar um pouquinho dos negócios delas e depois elas se apresentarem contando um pouco a história delas. E vocês vão perceber que, por acaso, a história delas, nesse caso aqui, elas em algum momento elas se cruzaram. Então, isso é muito interessante, porque aqui a gente vai poder desfrutar, né, de duas amigas que depois construíram carreiras completamente distintas, mas que se cruzaram em algum momento. Vocês que estão aqui, muito prazer a todos. Fiquem à vontade de colocar as perguntas no chat e eu, então, vou poder mediar fazendo as perguntas que estão no chat também, além das perguntas que eu preparei. Então, eu vou deixar para que ou Ana ou Rose, as duas vão falar, mas quem quer falar primeiro, vocês estão com a Rose até a Ana está com o microfone fechado, tá? Maravilha. Ana, eu ia pensar que nós íamos começar aqui pela ordem alfabética, mas posso começar. Boa noite, é um prazer. Obrigada pelo convite, Irene. Um prazer bater um papo aqui e compartilhar um pouco da nossa história e realmente entre amigas, né? Então, inclua-se também, né, Irene? A minha história de carreira, bom, eu sou carioca, eu sou mãe de duas gerações, né? Eu tenho uma filha de 33 anos, que é a Amanda, sou casada com o Marcelo, e eu tenho gêmeos, o Enzo e o Luca, que vão completar 17 anos, né? Então, primeiro, de onde eu parti, como é que a carreira foi, né? Vem sendo também entrelaçada com as outras carreiras, né? A minha história é na área de gente, né? De forma muito resumida, porque a história é longa. A gente deu muita risada já sobre isso, né? Se for contar a história, a gente precisa de mais uma hora extra, mas a carreira na área de gente, eu passei por vários sistemas, subsistemas, e desde cedo sempre tive como objetivo, né, de conciliar a carreira por opção, por opção fui mãe muito cedo, então a maternidade junto com a carreira, e eu tinha um objetivo assim de liderar pessoas, porque eu achava que realmente eu podia, não sei, era mais intuitivo na minha época, mas eu queria impactar a vida das pessoas, né? Então, me senti sempre, desde cedo, muito responsável, né, pela minha vida e pelo meu entorno. Eu acho que, de alguma forma, era um pouco de energia que eu intuitivamente queria colocar ali também. E quando eu me movi do Rio para São Paulo, na indústria farmacêutica, por onde eu passei por muito tempo, e eu vou deixar a nossa história, a minha com a da Aninha, se ela contar, porque tem muita coisa bacana, mas a gente se conheceu exatamente uns meses depois, ou um ano depois, talvez, de eu chegar em São Paulo, e na indústria farmacêutica, né, na Abbott. Depois a minha carreira foi seguindo, e eu vou deixar esse pedaço aqui em suspense,
Mas eu me lembro bem, eu acho que um ponto bacana para contar, já numa outra empresa, numa divisão de saúde animal, era farmacêutica veterinária, né? E quando nessa ocasião também tive meus meninos, eu acho que alguma coisa interessante, porque eu tinha naquela ocasião uma linha mestre de carreira, né? Sempre achando que eu ia trabalhar mesmo e liderar as pessoas na área de gente, eu recebi convite para ir para a área de negócio. E foi muito interessante, porque eu entrei num conflito de carreira muito, muito grande. Num momento em que eu tinha os meus meninos pequenos, né, gêmeos. E não só pela maternidade, porque essa também foi uma opção, mas, sobretudo, porque eu tinha uma dúvida muito grande se eu iria para negócio ou se eu queria continuar fazendo a diferença, não só na vida das pessoas, mas naquela ocasião, com um braço muito expressivo de apoiar o negócio, mover a performance e ser, de alguma forma, alguém de RH, né? Naquela época ainda era área de RH, que fazia diferença porque era alguém como um agente de mudança, mas não pelo RH, mas sobretudo porque era alguém sentado na mesa da decisão de negócio. E eu optei por seguir minha carreira na área de gente. Eu me lembro bem ali, que foi realmente uma época muito intensa, né, de conciliar de novo, né, a maternidade ali em dose dupla, junto com uma agenda em que eu podia escolher se eu ficaria, né, fazendo a diferença, e assim eu segui. Foi uma escolha muito pensada. Acho que um ponto aqui é a relevância de uma mentoria, né? A relevância e eu tive naquela ocasião um acompanhamento naquela ocasião externo, mais algumas amigas. Não sei se a Aninha vai lembrar de algum momento desse momento, mas com certeza a Aninha participa, não só participou, mas participa da minha vida, enfim, muito de perto. E naquela ocasião eu me ancorei num processo mesmo de mentoria sobre que caminho seguir. Então já fica aqui a valorização de um trabalho onde a gente, às vezes, ouvindo histórias ou se apoiando né, num apoio mais imparcial e técnico, o quanto que você pode tomar decisões que sejam comunguem com aquilo que mais está dentro aqui, né, do teu coração, que vai seguir aquilo que você acredita que está mais de perto na tua missão de vida, ou com o seu momento também pessoal. Bom, uma longa história, né? Eu, depois de muitos anos já na Farma mesmo, na Sanofi, no grupo Sanofi, já ali cuidando de todas as unidades de negócios, eu me provoquei muito sobre o que que eu queria também para minha carreira. Acho que algumas viagens também de reflexão, essa especialmente para Israel, fui fazer um curso voltado naquela ocasião para startups, olhar a forma, né, o modelo de trabalho. Eu tive também um insight de mergulhar mesmo no como é que eu cheguei até aqui, para onde é que eu quero ir. Eu tomei uma decisão de seguir as empresas nacionais, talvez também perseguindo um sonho de impactar um pouquinho mais de perto. Na época, as multinacionais seguiam, como seguem, né, os modelos mais matriciais, e talvez também por isso, né, eu falei, olha, eu acho que eu consigo adicionar mais impacto na vida das pessoas se eu trabalhar mais diretamente para a operação do Brasil. E aí uma história longa que me moveu para Fortaleza, para Coca-Cola naquela ocasião, né, para engarrafadora. E eu também mudei, fiz um giro de mudar para o varejo. Passei por Casas Bahia, e eu me orgulho muito de ter trabalhado naquele case, porque eu aprendi bastante. E eu acho que talvez, para chegar hoje, né, na Pague Menos, que é o negócio que hoje eu lidero, que é a área de gente, num turnaround do varejo farmacêutico, com certeza o trabalho em Casas Bahia foi muito importante. Mas mais importante do que está hoje, né? Talvez o varejo farmacêutico agrega, né? Consolida outros mercados por onde eu passei, seja a indústria farma, né? Seja bens de consumo e o varejo, para chegar ao varejo farmacêutico, eu passei por um sabático. E eu gostaria muito de contar aqui, né, sobre esse período, porque eu
amava o projeto de antiga Via, né, que era Casas Bahia, e, enfim, uma questão mais de macroeconomia, a nossa tese não se sustentou e eu saí. E foi a primeira vez que eu saí mesmo, e fui para um período sabático de mais de um ano, né? E talvez tenha sido para chegar hoje, né? E me construir, talvez tenha sido o melhor mergulho, o mais difícil mergulho que eu tenha dado para pensar na minha carreira, para pensar exatamente se era isso, que projeto eu ia me trazer a paixão que eu tinha, né? Sempre fui muito apaixonada. Eu acho que eu preciso gostar, sou muito intensa nas coisas que eu faço e eu tive muito apoio, inclusive, né, da própria Irene, espontâneo. Acho que fica aqui, Irene, a minha, não só gratidão, mas o reconhecimento de que, além, né, o conhecimento e a amizade profissional, é como se eu pudesse dizer para você, né, que eu tenho em você e terei para sempre a memória de alguém que estava ali, né, como uma grande amiga para apoiar se eu me abrisse ou se eu me dispusesse. E a Ana não foi diferente, só que a nossa relação, né, é uma relação mais de amizade lá do dia a dia e a Irene sempre como um esteio profissional, emocional, vibracional, né? Então, acho que é muito bacana poder contar, porque quem, na verdade, passa, e a gente na área de gente que sempre ouve e aconselha e ajuda, e muitas vezes é o elo, né, de passagem de alguém que vai para um sabático, na hora em que você vive o sabático, é a tua hora, né, de você respeitar o teu momento, e são muitos os ciclos desse momento, então é muito bacana. E eu me fiz coisas incríveis, pude viajar bastante, pude fazer dois cursos, duas formações incríveis, mas, sobretudo, eu pude refletir muito sobre o que eu queria para o meu próximo passo. E é muito bacana hoje liderar a área de gente num turnaround gigantesco, no varejo farmacêutico, 26 mil colaboradores, numa empresa extremamente humana, né? Mas com muitas oportunidades de evolução em gestão também. E talvez eu estou no projeto, né, com a Pague Menos há 10 meses, arredondando, né? Parecem 3 anos. E talvez exatamente esse sabático tenha, eu talvez quase com certeza me preparado muito para acelerar tanta coisa que a gente tem conseguido acelerar. E eu acabei recentemente, talvez há uns 5 meses, de assumir a área de estratégia de negócios também. Então, às vezes, um mergulhão é um baita de um impulso para um ponto de inflexão na carreira. Então, eu queria deixar só essa minha fala final e passar para a Ana, que a história é longa, mas tentei resumir aqui para contar para Ó, vocês. obrigada, obrigada, Rosiana, querida. Que lindo, Rô. Obrigada aí por compartilhar com a gente. Bom, eu sou Ana Paula Santos. Irene, obrigada pelo convite. Vou repetir aqui, mas é um prazer enorme estar entre duas grandes amigas hoje, que duas profissionais de referência e duas grandes amigas. Então, assim, é um pacote irrecusável estar aqui. Melhor, estou me sentindo, só falta a taça de vinho, o resto estou me sentindo em casa aqui. Bom, eu sou hoje CHRO, e sócia do Pátria. Vou falar primeiro um pouquinho do Pátria. O Pátria é a maior gestora de investimentos da América Latina, em investimentos alternativos. A gente está no mercado há mais de 35 anos. Temos 6 divisões de negócio. Normalmente as pessoas, principalmente no Brasil, nos associam por private equity, que ainda é a principal divisão de negócio, mas a gente hoje tem 6 divisões de negócio: tem private equity, tem infraestrutura, tem crédito, equities, real estate e o que a gente chama de private solutions, que é secundários,
fundos de fundos e secundários. Estamos presentes em 12 países e temos investimentos nos principais países da América Latina, Europa e Estados Unidos. Eu estou no Pátria tem 5 anos, e um prazer enorme, um orgulho enorme de estar escrevendo essa história. Nos últimos 4 anos, a gente multiplicou o negócio por 4. Então, assim, dizer que é intenso é realmente uma, Pode um né, pleonasmo. um pleonasmo, exatamente, estava faltando a palavra. Obrigada, Irene. Um pleonasmo. 4 anos, multiplicar o negócio por 4. Mas é divertido, é intenso e é muito gratificante. A minha história, e eu a Rose deixa para eu contar aonde a gente se cruzou profissionalmente, eu vou contar para vocês, que agora está todo mundo curioso, né? A minha história e é muito similar com a da Rose, no sentido de que eu também sou carioca, é, eu sou psicóloga de formação, mas sempre vim para a área de pessoas, de recursos humanos. Eu passei por várias empresas e diferentes mercados. Então, desde Coca-Cola, que foi o meu início e uma grande escola para mim, um lugar que eu aprendi muito e tenho muito carinho. Depois passei por duas farmacêuticas, Schering-Plough e Abbott. E na Abbott eu conheci a Rose. Então, estamos lá em 2001. Vamos dedurar a nossa idade aqui, Rô. Em 2001, eu vim do Rio para São Paulo para assumir a diretoria de recursos humanos do Abbott Brasil. E, já tinha trabalhado em farmacêutica, então assim tinha um, um conhecimento do mercado e que, obviamente, acelera, né, a entrada de qualquer um na empresa. E a Rose me recebeu de braços abertos e era a pessoa mais sênior da equipe, e me apoiou e foi meu braço direito e a gente fez uma dupla super bacana e, enfim, com muita afinidade e de trabalho de igual para igual, juntas e tal. Aí passaram uns meses, a Rose falou assim para mim: então, Ana, eu queria te dizer que eu tinha ambição de estar na sua cadeira. E eu entendo que eu não fui escolhida dessa vez, mas eu tenho a ambição de crescer e me chamaram no mercado e eu acho que eu vou conversar. E queria te contar. E eu, assim, não demorou 2 segundos para dizer. Então, eu entendo a sua ambição, acho que ela é muito legítima, e acho que você é super capaz de tudo que você já demonstrou e conta comigo. E você quer fazer o processo seletivo, eu te ajudo no que eu puder. Coaching, dica, enfim, troca, o que for. E, mas assim, não pisquei o olho para dizer isso. Então, a gente estava aqui contando essa história antes do início da live e estava dizendo quão rico foi esse momento, né? De que, primeiro, a Rose, a despeito de ter ambição de ocupar a posição, ela foi muito generosa comigo de me apoiar 100% em tudo, sabe? Não tinha aquela coisa de agenda escondida, ou ao contrário, a gente fez logo uma dupla bem bacana e bem forte, e somos amigas do time até hoje, 20 anos depois, amigas de viajar e etc., do time que trabalhava conosco junto, né? E aí a Rose foi, né? Ela foi para essa posição e, com muito sucesso. E a gente daí nasceu uma amizade muito forte que perdura até hoje. E eu sou muito feliz de tê-la como amiga, como conselheira, é, e tudo.
Mas Aí você a também vida, foi. Mas você também foi embora. e Antes aí da eu Santa fui Rosa. embora. Não, mas não da empresa, eu fui embora do Sim, país. isso. E aí eu fiquei com uma consciência culpada, né? Porque ela assim, ela aceitou uma posição, saiu da empresa uns meses, sei lá, uns meses depois, foi bem curtinho. Eu fui convidada para isso, é uma etapa interessante da carreira. Eu fui convidada para assumir e morar em Paris e assumir uma região na Europa que chamava é, Norte Europa, com 12 países, depois expandiu, era um pouquinho menos, depois foram 12 países, para o negócio farmacêutico do Abbott naquele momento, né? E aí, enfim, a vida andou, eu passei lá 3 anos, mais ou menos, muito intenso, mudei sozinha lá e foi bacana. Acho que tem uma passagem, também estava contando, que é legal, porque fala de uma das perguntas que a Irene vai fazer, né? Você contrata pelo quê? Pela experiência, ah, ou pelos skills? Já pode dar o spoiler e pode responder um pouco depois. Já, você nem perguntou, já estou respondendo, Irene, você Que desculpa. bom. Fale, fale, que depois aí a Rose mais tarde complementa, se ela quiser, né? Então, eu estava contando que para mim foi muito bacana essa oportunidade de morar na Europa e cuidar de 12 países, mas não foi simples, né? Assim, muito aprendizado, cada país. Europa, né, vocês sabem bem que cada um tem sua legislação, cada um tem a sua forma de pensar, sua forma de comunicar, sua forma de fazer negócios, assim, não é uma cultura, né? A cultura de cada país impacta. Até, até a comida, né? Assim, até o que você come na hora do almoço, né? Você vai lá, os holandeses pedem o leite na hora do almoço. Eu achava aquilo esquisitésimo. Como é que alguém toma leite na hora do almoço? Enfim, cada um tem seus hábitos e sua cultura. E eu tive que absorver aquele. Tinha ido à Europa, obviamente, muitas vezes antes, mas morar e trabalhar naquele ambiente foi diferente, foi muito intenso e muito aprendizado. Num pacote sozinha, né? Eu estava sozinha, então, enfim, e eu sofri, na verdade, assim, eu tinha a consciência de que era um privilégio, mas eu sofria porque era muito aprendizado para absorver rapidamente. E eu também me cobrava, eu estava ali, era uma expatriada, eu queria, né, dar o resultado que eu achava que uma posição de alguém de fora precisava dar, né? É, e aí eu sofria mesmo. Aí um dia depois de um tempo, com um pouco mais de intimidade com o meu chefe na época, que era um sul-africano que morava também em Paris, eu falei para ele, Giovanni, vou dizer, hein, que E a Europa tinha um time forte, tinham pessoas de RH muito fortes, né? O diretora de RH da Espanha era muito forte, o da Itália era muito forte, o da França era muito forte. Então, não é que ele não tinha opções, ele tinha um time forte. Eu virei para ele um dia e falei, ô Giovanni, vamos combinar que a minha escolha não teve nada a ver, né? Como é que você vai tirar uma carioca? Eu tinha os países nórdicos, então eu pegava neve metade do ano pelo joelho, né? E aquilo também era um sofrimento para mim. Eu passava um frio desgraçado e eu ia 2 países por semana. Eu fazia 2 países por semana. Era super intenso. Aí um dia, jantando com o Giovanni, eu falei: vamos combinar que, assim, nada a ver você me escolher para essa posição, né, Giovanni? Assim, você tinha tanta opção boa aqui, né? Sem relocar, com custo maior, que vou combinar, né? Agradeço, mas nada a ver você me chamar para isso, né? Aí ele virou e falou assim: Ana, mas eu te chamei porque eu precisava de alguém que fosse capaz de gerar muita mudança e quebrar o status quo. E nenhum deles, todos eles são muito capazes, são muito fortes, mas nenhum deles ia trazer a mudança que você trouxe.
e que eu vi você implementar no Brasil. E aquilo me marcou, porque, na verdade, eu acho que é importante você perceber você próprio pelo seu olhar, mas pelo olhar do outro. Eu nunca tinha me olhado dessa forma, né? Eu não tinha essa percepção de mim mesma. Eu tinha percepção, sim, de ser corajosa, de mudar, mas eu não tinha essa percepção de mim mesma, sabe? Então, acho que saber como você se vê, mas também saber como as pessoas que trabalham com você te veem e te descrevem é muito rico, eu acho, né? E aquilo para mim o learning foi esse, sabe, para mim, me ver pelo olhar dele. Isso foi. Bom, aí a vida continuou, eu voltei para o Brasil, aí eu fui morar em Chicago, com o mesmo chefe, né? Que o meu chefe também, meu ex-chefe mudou de chefe, aí o meu ex-chefe me chamou para mudar para Chicago, aí depois eu saí do Abbott e voltei para o Brasil, aí fiz uns anos de varejo, Carrefour e Walmart. Ah, passei um ano na Telefônica, voltei para o Walmart e, por último, eu estou aqui no Pátria. É, Antes de terminar, eu queria só complementar, acho que a Rose contou uma parte da história dela, do sabático, né? E eu queria contar uma história que eu também fiquei, não foi um sabático, eu fiquei no mercado 4 meses. Que passaram super rápido, tá tudo bem. Mas para mim, o learning é que para mim foi um momento de ser desligada, foi um momento de também muito aprendizado, né? E eu acho que eu não esperava, porque eu era super bem na empresa, bem vista, bem reconhecida e etc. E, enfim, um dia mudou e eu fui desligada. É, Aí, eu, como um ser humano talvez menos evoluído, né? Primeira fase, primeira semana, fiquei com aquele sentimento de como pode, né? Depois de tudo que eu fiz, né? E aí esse sentimento mudou rapidamente para olhar para mim mesma, né? E dizer o que que eu fiz para gerar isso, né? E não é em todos os casos, mas em muitos casos a gente faz para gerar isso, né? A gente faz consciente ou inconsciente, mas a gente faz. Então, isso também foi para mim um aprendizado, de olhar para dentro e ver o que que eu fiz que, que eu startei esse processo, na verdade. É, e isso me gerou um aprendizado pessoal que eu carrego comigo. E eu acho que isso é um aprendizado poderoso, né? Outro dia eu estava contando para o meu time uma história de muitos anos que de em uma das empresas que eu estava trabalhando na época, que a gente estava naquele momento de discutir carreira, discutir next moves das pessoas e tal, e tinha uma moça de finanças muito talentosa, muito potencial, carreira ascendente, sabe aquela estrela só para cima, né? E isso tem muitos anos, né? Era novinha. Aí a gente estava discutindo assim, pô, qual vai ser o próximo passo dessa pessoa, né? Ela era controller e tal. O que a gente vai proporcionar a ela agora de carreira? E o CEO, na época, me falou uma coisa que eu não entendi tanto na época, mas hoje eu compreendo. Ele falou assim para mim, Ana, o que ela precisa é um big failure. Depois de um big failure, ela vai ser uma profissional espetacular. Você sabe que eu
eu hoje entendo assim com muita propriedade o que é isso, né? Já passei alguns eu mesma, e você de fato melhora, aprende, né? Bastante. Então, assim, eu acho que é importante falar isso com transparência, sabe, Irene Rua, porque tem gente que acha que a gente está aqui, pô, CHRO do Pátria, empresa sexy, super bem, não sei o quê, deve, não, status, sei lá o quê. E, e a carreira e a vida não é assim, né? Ela é feita de momentos, você tem sim momentos espetaculares, ainda bem, eu estou vivendo os últimos 5 anos nesses momentos espetaculares, espero que dure bastante, mas tem outros momentos e na carreira de todos, carreira de gente com sucesso, com não sucesso, tem outros de tombo e de aprendizado e, e não é esse o ponto é o que você faz com isso, né? Não é o que a vida te traz, a vida vai te trazer o que ela te trouxer. A beleza é como você lida com o que a vida te traz, né? Então, na carreira não é diferente, né? É fair, não é fair, né? Mas o que você faz com isso? Você aprende, você absorve, você segue em frente, você fica amargurado, botando a culpa no outro, né? Ah, porque, pô, aquele chefe, nossa, né? Tem uns que são o mesmo, mas, enfim, o que que você faz com isso? Falei muito, desculpa. Nada, que nada, é para contar a mesma história que os insights. Aliás, tem vários no chat aqui. Começou com o João Geraldo falando que era um verdadeiro MBA, o João Guilherme elogiando a trajetória da Rose, também elogiando a forma genuína, e a Marie, agora no final, dizendo que era excelente insight. Muito bem, já que você começou sobre a contratação de por skill, né, ou por experiência, né? No caso, seu chefe usou, você tinha experiência, mas ele usou o seu skill, diferentemente dos outros, né, que tinham bastante experiência com aquele ambiente. É, Rose, sobre esse assunto, você tem algo que você gostaria de complementar sobre essa contratação? Tá no mudo, Rose. Eu só ratifico, sabe, Irene, a relevância da qualidade da madeira. E aí, geralmente, ela se manifesta, tá bom, na competência cognitiva, mas ela vai se manifestar no soft skill, ela vai se manifestar em potencial, né, do how, do como, e às vezes até do porquê. Então, eu não estou tirando jamais o valor do conhecimento técnico, da experiência, do know-how. Muitas vezes, dependendo do projeto, você tem que fazer, você tem que aplicar rapidamente, e aí, obviamente, o bom quando você precisa de muito know-how e tem o juízo de contratar know-how com soft skill, aí eu acho que é o casamento perfeito. Mas se eu tiver, hoje eu estava realmente entrevistando para uma liderança até média, mas para um local que tem um desafio interessante, cabia uma pessoa que eu até exatamente falei, olha, a qualidade da madeira é espetacular, esse rapaz vai longe, que a gente vai fazer os guarda-reios para a gente, muito de perto, fazer um acompanhamento, porque ele vai decolar. Então, essa é a minha contribuição. Eu acredito muito na qualidade, né? E o soft skill, ele diz muito, né? Ele diz mais. Muito bem. Agora a gente já está falando de carreira. É, vocês acham como é que o início da carreira de vocês influenciou nessa trajetória? Vocês desde o início foram para RH, vocês sabiam o que queriam? Como é que foi esse início de carreira? Aninha, quer pegar? Pode ir, pode. Eu
tem uma história muito interessante, porque eu comecei a trabalhar super cedo. E eu não sei se, assim, se vocês sabem, a Irene talvez não, mas eu prestei medicina e eu passei na primeira fase. Mas eu queria a minha independência, assim. E eu falei, eu quero trabalhar com as pessoas. Resumindo, eu acabei indo, coincidência não existe, que eu sempre falo que a vida está sempre certa, né? Você só se conecta e o universo te encontra dentro da conexão. Eu acabei entrando na área de gente da Herbert Richards, né, que era dubladora de filmes, e a minha história foi dentro da base mesmo. Eu comecei trabalhando em cada cantinho, né, dos subsistemas da área de gente. E aí eu me lembro muito bem que eu me encontrei, né, e eu falei, medicina é o caramba, porque quando eu fui trabalhar, no fim eu acabei optando, foi uma opção. Eu falei, eu vou começar a trabalhar, quero meu dinheiro, quero minha independência, então não vou fazer a segunda fase de medicina, e eu não dei seguimento naquela ocasião. E eu fui trabalhar, e eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, eu estou onde eu preciso estar, é o que eu quero, eu gosto de lidar com as pessoas. Talvez tivesse sido uma boa médica, ou uma boa administradora, porque no fim eu fiz administração, eu me encontrei na administração, só um parênteses, né? Hoje meu chefe é um psicólogo e eu sou administradora, e a gente dá muita risada, porque é exatamente a relação que a gente tem. O Jonas é psicólogo e eu administradora, e a gente faz um bom blend, inclusive, nesse sentido. Mas, independente de como teria sido, que eu acho que a gente acaba dando super certo, é, enfim, basta botar muito coração, muito esforço, muito trabalho. Eu venho dessa referência, né? Que as coisas sempre dão certo, mas a minha carreira ela foi orgânica deste ponto, Irene, mas não podia ser para mim um tão bonito encontro, embora orgânica, né? E as coincidências de ter começado na área de gente e ter me encontrado com uma vocação. Bom, Ana, tem alguma coisa para complementar da sua história? Eu acho que uma coisa interessante, eu fiz psicologia e eu desde novinha achava que queria fazer psicologia, porque eu ficava imaginando a história das pessoas, eu ficava imaginando por que as pessoas se comportavam do jeito que elas se comportavam e o que estava por trás. Isso me levou a fazer psicologia. Ah, bom, você me conhece, né? Eu sou muito autêntica, sem ofensa. Eu entrei na psicologia no UFRJ e achava aquilo uma viagem, né? Aquela coisa assim muito etérea, e eu sou uma pessoa muito prática. E eu falei, esse negócio vai ser para mim, não. E além disso, eu achava que muito novinha, a responsabilidade de atender como terapeuta, achava e ainda acho até hoje que precisava não só de técnica, mas de vivência de vida. E eu sabia que eu não tinha vivência de vida. Então eu resolvi ir para a área de recursos humanos e daí foi sempre em recursos humanos. Comecei na Coca, que foi uma super escola. É, acho que para mim o que fez diferença na minha carreira, eu tive a sorte de ter alguns padrinhos na carreira, é, muito generosos, e eu tento retribuir isso para a geração que está vindo, né? Então, na Coca-Cola eu tive um chefe que já não está mais entre nós, que me levava a tudo que era reunião, me expunha, e eu aprendi muito. Ah, e eu acho que esses aprendizados, eles aceleram a sua carreira. Claro que você tem que ter potencial, você tem que retribuir, você tem que tudo, mas ele abre oportunidades, né? Eu acho que o aprendizado que eu tive foi saindo da Coca-Cola, né? Eu tinha aquela juventude e eu né, tem aquela expressão em inglês, de take for granted, né? Na Coca-Cola eu tinha um ambiente saudável, carreira, gente que me expunha muito mais do que o meu nível deveria, e participar de reunião e etc. E, e eu, ingenuamente, achava que todas as empresas tinham um ambiente saudável desse jeito.
Dou risada porque é tão ingênuo achar isso, mesmo com 20 e poucos anos eu achava. Me perdoem, viu? Mas eu achava. E até que eu fui para a próxima e falei: opa, não é bem assim, né? Assim, Não é bem assim. Tem lugar que tem cobra, tem lugar que você não pode falar o que pensa, tem que, né? E eu fui aprendendo com a vida, mas eu achava, né? E hoje eu tento passar esse aprendizado, né? Para a geração que começa conosco, né? A gente tem a turma de estágio, o Pátria Academy, que a gente chama, e eu tento passar isso dizendo: olha, gente, valorize. Pode até não ser aqui, mas se vocês encontram um ambiente que é saudável, que proporcionam um ambiente de aprendizado, de crescimento, de projetos, gente que te ajuda a crescer, né, que é generoso em ceder o seu tempo para o seu saber e para o seu crescimento, valorizem que não é em todo lugar. É, mas naquela época eu achava. bom, muito bom. Ainda falando sobre carreira, e você. Vou até começar com você, Ana, por outra vez, porque você falou que você teve uma carreira internacional, né? Você acha importante a carreira internacional para alguém, para o sucesso de alguém? O que, que isso pode contribuir para uma carreira de uma pessoa? É, antes, o Uruguai conta com carreira internacional. Também Hoje conta, eu moro em lógico. Montevidéu, tá, gente? Só para quem não sabe. Ou é Conta, quintal, é muito próximo, não conta, né? conta, lógico que conta. Bom, brincadeiras à parte, eu não acho que é. Eu acho que tem muitas carreiras que são de sucesso e são ricas e que não necessariamente a pessoa morou em outro país, né? Então, eu não acho que é um pré-requisito e que é uma receita de bolo. É, até porque é verdade que são poucas oportunidades, né? Se parar para pensar em percentual, né? É, mas se é uma coisa que você tem desejo de fazer, ou que você tem oportunidade de fazer, eu acho que sim, acelera, assim, eu vejo que acelera muito a abertura da cabeça, né? Assim, as suas fronteiras ficam outras, né? É, eu digo que quando eu comecei a trabalhar com 12 países, e eu tinha trabalhado em multinacional, tinha sido exposta a outros países, a reuniões, mas é diferente quando você vive e lida no dia a dia, né? E tem que comprar pão, e tem que se movimentar, e tem que entender por que que aquela pessoa te tratou assim, ou assado, é, por que que uma reunião foi efetiva, a outra não foi. Eu aprendi a fazer mais perguntas, né? Você aprende a perguntar e não a ter as respostas. E isso, para mim, fez uma enorme diferença, né? É, Então, assim, eu acho, para mim, assim, é um aprendizado enorme, não só profissional, mas um aprendizado de vida, né? Eu acho que você se torna uma pessoa mais flexível, mas não é para todo mundo. Eu acho assim que tem personalidades que sofrem muito. Personalidades menos flexíveis, ou enfim, que cada um tem a sua, não tem certo nem errado, mas é, assim, hoje eu reconheço, assim, eu pego um perfil e digo, acho que vai ser difícil, né, dessa pessoa se adaptar. E a gente manda a gente para fora, enfim, a gente tem essa oportunidade interna, né, para algumas pessoas do time. Então, acho super legal. Não é uma receita de bolo, não é imprescindível. Tem gente que tem carreiras riquíssimas sem ter que morar fora. Muito bom.
Rose, sobre esse assunto, você quer complementar? Senão já pode fazer uma pergunta. Não, eu nunca morei fora do país, me mudei várias vezes dentro do Brasil, que também acaba tendo, né, para ser mais de um continente. Mas eu acho que o grande ponto que eu estou ouvindo da Ana e que serve para mim é que você sempre que também, ou seja, só para adicionar, você chega num lugar novo, cuja cultura é diferente, o tema de fazer a pergunta que a Ana colocou, e além dele, coloca a gente numa condição só de aprender a partir da cultura do outro, mas você está na casa do outro, né? De certa maneira. E isso é muito rico. Então, se colocar numa perspectiva onde algum hábito é diferente do teu, mesmo que não te agrade, te coloca como um sujeito, né, nessa relação, e eu acho que dá para extrair muita coisa rica. E junto disso, né, junto com essa questão, é um set de experiências que vai tecendo a tua. Expande mesmo a fronteira, como a Ana falou, expande o pensamento, expande o cérebro. Você faz uma ginástica, dá trabalho, né? Não viver do jeito que você vivia, com a cultura que você vivia. Isso, de alguma forma, te faz uma ginástica no cérebro e na tua emoção. Eu acho que enriquece, de um jeito ou de outro. É isso mesmo. Então, agora, uma pergunta para você. É, Pode começar com você, depois a Ana, se quiser, ela complementa, né? O que que você acha? A gente está passando por diversas mudanças, né, em tudo, e principalmente a tecnologia influenciando nos negócios e tudo mais. Você acha que o perfil do CEO muda? E se muda, em que você acha que muda? Eu acho que o perfil do CEO sempre foi, mas agora se torna muito prescindível, muito mesmo. Se a gente fosse resumir, eu acho que fica reduzido, mas se a gente fosse escolher uma habilidade, eu escolheria a habilidade social do CEO, ajudando a companhia a tecer uma cultura com essa habilidade. Porque se a gente para, né, estou lendo bastante, e inclusive enfim, comecei a ler um livro espetacular aqui que fala sobre essa aceleração, né, de todo o movimento generativo e toda a vida, né, a sociedade vai passar. Outro dia eu estava, um pedaço não é desse livro, mas estava lendo exatamente que é como se fosse zerar todo mundo e trazendo uma base igualitária, né? A mudança ela é tão grande que realmente o que a gente conhece ou a forma como a gente sabe fazer ou a maneira como o trabalho, né, e os jobs como um todo vai mudar tanto que quase que zera a base desse conhecimento mais tático ou funcional. Então, se eu tivesse que fazer uma escolha e uma aposta no papel de um CEO, eu diria assim, o quanto essa valência, esse conhecimento, essa sensibilidade, esse tato para lidar com esse movimento sociológico, porque ele é muito maior do que o tecnológico, eu acho que vai ser realmente muito importante. Porque a sensibilidade não só de circular, de tecer a cultura, de liderar as pessoas, de identificar as potências, de lidar com a a doença do século, né? Emocional, mental. Eu realmente aposto muito nas carreiras de quem, e o CEO deste ponto de vista, está mais. Estou brincando, né? Dentro da psicologia, mas seria reduzir demais um CEO, e não é porque o Jonas, que é meu chefe, é o CEO e é psicólogo, mas, sobretudo, eu acredito muito nessa habilidade e na sensibilidade para lidar com o humano, porque a máquina ela vai realmente substituir, vai restar muito do ponto de vista sociológico para tentar tangibilizar o que eu tenho lido e o que eu acredito, é que, como nunca, essa evolução tecnológica vai colocar o ser humano
e forçar que o ser humano entre em contato com quem ele de fato é. E isso vai requerer assim um aprofundamento muito grande em se conhecer, mas sobretudo como líder e capitão de um negócio, como CEO, conhecer a si, mas conhecer o próximo. É o que eu acredito. Perfeito. Ana, você tem alguma coisa para complementar? Não, Eu, eu concordo plenamente com a visão da Rose. Acho que é o eu, aspecto humano que vai é, fazer a e diferença. eu fico feliz porque eu sempre digo, já falei várias vezes, e todo mundo que me ouve, eu sempre falo que sem autoconhecimento não há salvação. A pessoa o executivo que se conhece, ele fica imbatível, porque ele conhece o outro. Então, assim, vocês estão fazendo música para os meus ouvidos, né? Que bom. Muito bem, gente. A gente ainda falando de carreira, e aí eu queria ouvir de vocês, quando vocês recebem um currículo de alguém que mudou muito de emprego, o que vocês acham disso? Vocês têm algum bias ou acham que está certo? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que depende. Eu mudei bastante, mas eu acho que depende. Eu acho que mudar, para mim, teve um aspecto de aprendizado, me ampliou o meu leque de experiências e o meu aprendizado, de tudo, até porque você aprende daquele negócio que você está trabalhando, então você fica com um repertório maior. Agora, tem que mudar tendo contribuições efetivas, né? Então, aquela pessoa que fica 6 meses e muda, 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 particularmente eu acho difícil ter tido uma contribuição efetiva. Mas se você fica algum tempo, um tempo suficiente para ter, de fato, uma contribuição efetiva naquele negócio, depois muda, assim, não acho que, acho que para mim foi rico, eu não tenho nenhum preconceito, acho que é rico, falar a verdade. Agora, tem gente que consegue essa riqueza dentro do mesmo grupo, né? Tem grupos tão grandes hoje, você muda de um business para o outro, muda de um país para o outro, e continua esse aprendizado dentro da mesma empresa, é outra forma. Então, ó, de novo, acho que a vida não é tão simples quanto uma receita de bolo, né? E não dá para restringir dessa forma. Acho que cada caso é um caso, mas o que eu procuro analisar é que contribuição aquele profissional deixou para aquela empresa, né? O que de importante ele contribuiu. Bem, Rose, querida. Eu concordo bastante com a Ana, e eu tenho um caso específico que a gente deu oportunidade de uma pessoa que rodou muito de empresa para empresa, e a grande pergunta, e não era um nível alto, mas eu acho que me marcou muito, quando eu falei, olha, vamos fazer uma aposta. A gente estava exatamente ainda naquele momento em que as squads, o modelo ágil. Eu falei, vamos fazer uma aposta, porque, de repente, essa pessoa aqui pode ser interessante, porque a gente tinha umas sprints rápidas, tá, de produção. Esse cara virou uma referência nas sprints de negócios que eram aceleradores internos, que eu fui até não na Pague Menos, foi no projeto anterior. Então, às vezes, você tem que olhar por trás do que tem ali, né? Se olhar bem a fundo, talvez se aproveite um perfil que as grandes organizações sólidas que precisam de pessoas que têm história sólida e que contem sem dúvidas o legado e a sucessão, enfim, de um monte de coisas que a Ana colocou, mas às vezes por trás essas organizações também precisam de formatos mais ágeis. Neste caso, foi um case muito bacana assim, de aprender. Cara, e o cara ficou por bastante tempo. Então, ali naquele caso, aprofundando, olhando com um pouquinho de lupa, talvez
tem ali dentro um perfil que pode ser útil e muito importante. E aí é você fazer a repactuação em ciclos mais rápidos do que ciclos tradicionais dentro da empresa para essa pessoa ficar. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, como eu falei, isso aqui passa rápido, né? Passa muito, 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 muito rápido. Então, eu sempre reservo esses 4 minutos finais para vocês deixarem aqui a mensagem de vocês para esse nosso público que nos prestigiou. Acabei de. É, o Ramiro dizendo que gostou da conversa e obrigado por partilhar. Muito bem. Bom, posso começar aqui. Mas, na verdade, você já teve a minha fala final, você já fez, Irene. O quê? Então, que é de autoconhecimento. É, Sinceramente, eu acho que, né, estava lendo as perguntas que você tinha preparado. Uma das perguntas ah, o que que você vê de acelerador ou derail de uma carreira, né? uhum, E quando eu era bem nova, eu olhava assim e achava que as pessoas que tinham mais potencial, mais inteligência, mais preparo, mais, é, putz, iam ser as mais bem-sucedidas na carreira. Com a observação do tempo, eu vi tantas pessoas super inteligentes e de grande potencial e tal, que derrapam na carreira constantemente, né? Por falta de autoconhecimento, né? Então, acho que o autoconhecimento ele é fundamental para tudo. Então, acho que se você quiser investir em alguma coisa, invista. E é non-stop, né? Não é com 20, é com 20, com 25, é com 30, 50, com 60. Está sempre se conhecendo. É, tem material aí até, né? É, porque ele ajuda na relação com o outro, ele ajuda na escolha dos projetos, na escolha do papel. É, né? Tem empresa que não é para você, tem empresa que. E às vezes é uma empresa super sexy, né? Com um super nome, um pacote maravilhoso, um desafio maravilhoso. Mas se você se conhecer, eu não vou dar certo nessa empresa, eu não vou ser feliz nessa empresa, né? E é difícil você tomar essa decisão, né? E às vezes você toma a decisão, as pessoas não entendem, mas como você disse não para a empresa XPTO, né? Empresa que melhor paga no Brasil, com você disse não. Então, eu não vou ser feliz aquela empresa não é para mim. Mas, assim, não é simples você tomar esse tipo de decisão, né? É, mas é tudo baseado no autoconhecimento, assim, autoconhecimento, né? Eu também tive, assim como a Rose compartilhou, teve a oportunidade de migrar para a área de negócio, eu tive no decorrer da minha carreira 2 vezes convite do CEO da empresa, CEO barra dono, quero que você seja head de estratégia aqui, não sei o quê, papapá. E eu pensei, né? E voltei para ele nova, dizendo: desculpa, mas eu não vou aceitar, né? Por quê? Mas como assim você vai dizer não para mim? Eu falei: vou para. Vai ser melhor para você e melhor para mim, né? Porque eu vou ser uma mediana nessa posição. Eu não vou me destacar nessa posição. Na posição que eu estou, eu acho que eu tenho possibilidade de me destacar. Então, eu não vou ocupar essa posição. Mas é você deixar o seu eguinho de lado, né? É, porque às vezes o ego te chama para uma decisão, né? É, às vezes o ego te chama para uma posição. Pô, uma posição de estratégia,
né, o seu dono da empresa te chamando é sexy, né? Você aceitar? Não tinha 30 anos. Ah, então, você ter isso é no decorrer da vida, né? Tem gente que com 50 faz uma decisão errada por falta de autoconhecimento, ou porque sucumbiu ao eguinho, né? Aquele ego que fica lá, né, gente, né? Sim. Então, assim, autoconhecimento, para mim, é a palavra da vida. Obrigada. Rose, querida, a gente já está. Mas eu vou pedir a todo mundo para ficar um pouquinho para elas se despedirem e pedir desculpas à Cristiana, que ela fez uma pergunta, mas ela botou no perguntas e respostas, e era no chat eu não vi, só vi agora, mas aí eu vou, como vocês, tanto a Ana como a Rose estão no LinkedIn, talvez se você quiser fazer estas perguntas, você acessem elas pelo LinkedIn. Pode ser, Ana e Rose? Pode ser, Porque o pode Q&A ser. eu não vi. O Everson que me chamou a atenção. Mas fala, Rose, só para se despedir aqui, para a gente poder ter. Não, vou tomar tanto tempo, agradecer muito pela conversa, uma viagem ali na nossa história muito bacana, poder contribuir. E talvez a minha mensagem, eu concordo bastante com o autoconhecimento, mas a minha mensagem é: nós sempre podemos fazer mais e melhor give back. Desde a minha experiência, a minha idade, a minha experiência como líder, eu acho que é sempre um exame de consciência muito bacana, sabe, para a gente fazer. Será que a gente está devolvendo e ajudando as pessoas com o que seja, né, de alguma forma para contribuir com a vida delas? E aí o ponto de partida é o autoconhecimento, né? Porque você se conhece, você se abastece de você, e aí você está pronto para abastecer o outro também naquilo que ele pode ou precisa. É só essa mensagem de carinho e reflexão. Ótimo, foi excelente, como sempre, um prazer imenso. Bom, as duas são minhas amigas, eu falo. A Rose agora eu falo menos, desde que ela se mudou outra vez para Fortaleza, eu falo, mas com a Ana eu falo uma engraçada. A Ana está no Uruguai, mas eu falo bastante com a Ana. Mas é a intensidade do projeto, né? É, é Nem isso aí. comigo ando falando muito, Irene. Gente, eu quero agradecer a vocês duas e agradecer a todos aqui presentes, que eles é que fazem também o sucesso dessa live. E um beijo a todos. Também concordo com a Ana e com a Rose, mas vou deixar outra vez: não se percam de vocês mesmos, porque esse é a grande sabedoria da vida, e a gente não se perder da gente mesmo. Uma ótima noite e a gente se vê no próximo encontro. Um beijo a todos. Obrigada, gente. Tchau, Beijo. Ah, tchau, um beijo. tchau.